A cidade no tempo das TVs preto e branco. Para as novas gerações, é bom dizer que a televisão no passado era algo raro. Possuir televisão em casa era um indicativo social das famílias de melhor poder econômico. Assistir TV era a mais avançada e nova forma de diversão coletiva familiar que se associava aos cinemas, que continuaram normalmente funcionando. Era a TV objeto de ostentação, exibido na sala de visita de poucas casas, como sinal de status do grupo familiar. A vivência e interatividade dos moradores com cadeiras nas calçadas continuava sendo uma característica dos lares que não possuíam esta diversão doméstica. As desigualdades sociais eram identificadas na condição econômica de se possuir ou não um aparelho de televisão em casa. A Copa de 1970 no México era transmitida pela primeira vez através de imagens ao vivo, dentro das características de limitação tecnológica que os aparelhos de TV apresentavam. Geralmente interligadas a um móvel de madeira com pernas que davam sustentação ao aparelho, era objeto de luxo, que provocava o desejo de possuir em quem não tinha. Estava longe de as cores serem agregadas às imagens como algo comum. Também estava longe da condição de acesso ao aparelho pelas famílias em sua totalidade. Assim, sinalizando as desigualdades sociais, poucas residências possuíam TVs, ainda analógicas, com imagens preto e branco, não nítidas e que ficavam totalmente chuviscadas quando ficavam fora do ar. Quando isso acontecia, os usuários eram privados de acompanharem seus programas prediletos. Quando a imagem retornava, ouvia-se alguém pronunciar: "Voltou!" Voltava a alegria. Essa condição de impossibilidade de acesso pelo alto preço dos aparelhos de TV fazia as casas dos vizinhos da rua de quarteirão que possuíam atrair os vizinhos que não tinham condição econômica de possuir o aparelho. Os adultos ficavam na dependência do favor dos donos das casas que tinham TV para assistirem suas novelas e a meninada para assistirem seus filmes, junto com seus colegas de rua. As casas ficavam lotadas de pessoas que também disputavam espaços nas calçadas para visualizar das janelas as imagens em preto e branco. Algumas residências até apagavam as luzes da sala, deixando apenas a luz do foco da imagem iluminar o ambiente. A trama das novelas gerava a cada dia uma nova expectativa no desenrolar do enredo do próximo capítulo no dia seguinte. Acompanhar a novela viciava os telespectadores, que se envolviam emocionalmente com as alegrias e tristezas vividas pelos personagens. Assim, as pessoas passavam a conhecer os grandes atores, as grandes atrizes nacionais da época, Eva Vilma, Carlos Zara e tantos outros. A continuidade dos novos capítulos dava também a continuidade do encontro diário dos vizinhos nas salas das casas das famílias que tinham televisão em suas salas. Possuir aparelho de TV em casa nesse tempo era sinal de ostentação. À tarde era o horário da meninada de rua ou quarteirão adentrar a casa do colega para assistir seus filmes prediletos. Isso no centro da cidade, porque na periferia nem se sonhava em ter televisão. Era o tempo das antigas telenovelas, Mulheres de Areia,
O Profeta, Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Jerônimo, o Herói do Sertão e outros. Também dos filmes Perdidos no Espaço, Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes, Durang Kid, Daniel Bonner, Zorro, Terra de Gigantes, além dos programas de auditório, tais como os de Chacrinha, Flávio Cavalcante, Hebe Camargo e outros. Revistas específicas relacionadas à vida dos artistas e cantores nacionais circulavam e reforçavam o estímulo à audiência televisiva, tais como as revistas Amiga, Os Astros, Sétimo Céu e muito mais. Era também o tempo das revistas, das fotonovelas, muito lidas pelo público feminino, que também tinha a participação de artistas nacionais. Nesse tempo, uma forma de vingança nas desavenças de rua era o dono da casa proibir a entrada do vizinho em sua casa para assistir televisão. Um tempo marcado pelas desigualdades sociais, cuja condição de possuir um aparelho de TV representava status e superioridade de poder econômico e social, refletindo as características de um país pobre, subdesenvolvido, onde essa tecnologia de diversão, mesmo ainda tecnicamente atrasada, estaria longe de ser socializada entre o povo. Um tempo em que a funcionalidade das TVs era de válvula, onde, ao ligar o aparelho, só depois de alguns minutos começava a aparecer as imagens não tão nítidas em preto e branco. 2 a 3 canais apenas funcionavam, cuja mudança de um para outro se fazia manualmente, rodando uma roleta que era uma das peças frontais integradas ao aparelho. Também ligar e ajustar a imagem era manual e ainda dependia da boa instalação da antena que ficava sobre o teto das casas. Predominava a rede Tupi, cujo símbolo era o desenho de um índio. Esse cenário de recorrência dos que não tinham TV, as poucas casas que tinham o aparelho, sinalizava dependência, humilhação e o desejo do povo de consumir cultura. Quando uma família comprava uma televisão, era uma notícia bombástica. Toda a rua ficava sabendo e comentava: na casa de fulano agora tem televisão. Essas necessidades passaram a ser incorporadas às políticas públicas locais, como reflexo do atraso e pobreza de uma época. Isso fez surgir a novidade que se espalhou no país, de se colocar televisão na praça para os pobres das cidades do interior, cuja condição econômica não permitiam ter acesso ao aparelho. Sintoma de um país pobre, subdesenvolvido, cuja TV era objeto de ostentação. A implantação de televisão na praça integrava a política social das prefeituras na época da ditadura militar. Com isso, o povo se sentia liberto da necessidade de recorrência à casa do vizinho. Da mesma forma, o povo ia assistir às inaugurações das TVs nas praças. As inaugurações das TVs nas praças eram feitas pelo prefeito, que chegava a discursar, cercado de autoridades que se faziam presentes. Geralmente, a praça onde era instalada o aparelho ficava conhecida como a Praça da Televisão. Nesse contexto, a Praça Brasília, em Barbalha, logo ficou conhecida como a Praça da Televisão. Tinha um funcionário da prefeitura responsável todas as noites para ligar e desligar o televisor,
Ao anoitecer, os populares começavam a se encontrar em frente à estrutura de cimento armado, onde ficava guardada a televisão, esperando o funcionário chegar, abrir a tampa do local que guardava a TV e ligar o aparelho. A Praça Brasília, ou Praça da Televisão, como ficou conhecida, concentrava pessoas de variadas localidades da cidade, que se deslocavam para assistir à programação noturna. Se constituía uma política pública de diversão para o povo, que sentava no chão por muitas horas para assistir TV. Muitos chegavam cedo para garantir um melhor lugar à frente da televisão. Famílias inteiras se deslocavam dos bairros e do centro da cidade, onde diariamente acompanhavam o desenrolar dos capítulos das novelas e dos programas de auditório que eram exibidos na época. O engraçado era que de vez em quando a televisão era roubada lá da praça e a população passava meses sem acesso à diversão, até a prefeitura comprar outra para substituir a que havia sido roubada e que nunca mais aparecia. E não se denunciava o roubo à polícia. A televisão dava uma nova dinâmica à Praça Brasília, que passava a concentrar mais pessoas, entre elas as que aproveitavam o movimento para armar suas bancas para comercializar alimentos, atraindo também pipoqueiros, vendedores de algodão doces e muitos outros. Era o tempo em que se namorava na praça. Seus bancos de cimento eram ocupados por casais de namorados que não acompanhavam os romances das novelas, mas viviam seus próprios romances com beijos e carícias em meio ao movimento que animava o ambiente. Ao final da década de 1970, o acesso à TV foi se democratizando, dando oportunidade às famílias a possuir o aparelho. Assim, as famílias passaram, em maior quantidade, a ter suas televisões preto e branco em casa, onde era chique colocar uma tela azul na frente do aparelho, se dizendo que a TV era colorida. Depois veio a TV a cores, ainda sem controle remoto, que passava a coexistir com as TVs preto e branco. Aos poucos, as TVs preto e branco foram totalmente substituídas pelas TVs a cores, que agora já dispunham de controle remoto, facilitando a mudança de canal e o aprimoramento da imagem. A popularidade do acesso à TV nas cidades virou a página de um tempo que representava a limitação do acesso à cultura televisiva, privilégio de um número limitado de famílias. Deixou para trás o tempo de televisão na praça, que podem até ainda existirem, mas apenas como opção, não como uma necessidade. E assim, chegamos às TVs de plasma, de LED e também as TVs presentes nos aparelhos celular. Este é o retrato de uma época.